Oi, semente, tudo bem com você? Estamos no dia 3 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Então seja bem-vinda aqui ao meu canal. Já se inscreve se você ainda não é inscrita. E se você não assistiu o 1 e o 2, volta os outros episódios para você acompanhar esse devocional diário. Então hoje a gente está no dia 3 e o tema é lidando com a esterilidade. Eu e você já passamos por momentos, por fases estéreis na nossa vida, por fases improdutivas. Não só você que deseja ser mãe ou que um dia foi essa mulher estéril e depois recebeu a bênção, ou você está passando por esse momento agora. Então fica aqui no vídeo para que você entenda essa fase e consiga ter uma luz aí, uma direção. E o texto inicial fala o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A esterilidade na nossa vida é um presente de Deus se a gente olhar com esse olhar espiritual. Porque aqui dá exemplo de duas mulheres na Bíblia, Sara e Ana. E essas duas mulheres passaram pela fase estéril de não ser mãe. Só que Sara agiu de uma forma e Ana agiu de outra forma. Sara quis resolver da forma dela, usando as suas próprias mãos. E isso foi o que gerou tristeza, sofrimento, e foi onde ela errou. Quantas e quantas vezes eu já fui como Sara, tentando resolver as coisas da minha forma, e às vezes até se revoltando com Deus. Meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? E a gente quer fazer da nossa forma, fala, não, Deus, mas se eu te peço que faça assim, que aí vai dar certo. A gente já está colocando o que a gente quer que Deus faça. Então eu te convido a refletir essas duas histórias, né? E Sara, ela não soube lidar com a sua esterilidade, né? Por quê? Por desconhecer o dia e a hora em que a promessa de Deus se cumpriria por meio de sua vida. Por muitas vezes a gente não tem a paciência de entender qual fase a gente está. E a gente não olha como um presente de Deus a esterilidade na nossa vida. Pode ser na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar. Eu já passei por uma esterilidade na vida financeira. Foi uma das piores fases da minha vida. Eu olhava para todos os lados, eu tentava fazer da minha forma, agora vai dar certo. E até eu acordar para que a única resposta estava no Senhor, mas eu tinha que estar agindo, porque não adiantava eu estar ali em oração, Senhor, abre a porta, Senhor, faça por mim, que eu consiga prosperar, mas eu deitada no sofá, ou eu deitada numa cama, deixando o mal agir, me levando para a depressão. Não, eu estava em movimento, buscando algo, e indo em lugares, conhecendo pessoas diferentes, para que portas venham a ser abertas. Então a gente precisa estar em movimento também. E o primeiro e temos 3 fatores. Geralmente a gente tem 3 fatores em meio à esterilidade. O primeiro dele é a vergonha. Por quê? A vergonha, ela teve origem lá no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O sentimento deles foi vergonha, porque lembra que eles foram se vestir, colocar as folhas, né, como roupa? Ao passarmos por um processo de esterilidade, também nos sentimos envergonhados, porque somos consumidos por pensamentos como: estou falhando, sou seca, estou vazia. Você já passou por essa fase de pensar: estou falhando, sou seca, estou vazia? Porque é isso que a esterilidade nos traz. Por isso, quando olho para o passado, percebo como foi importante aprender a lidar com fases de esterilidade e entender que, apesar dos galhos sem frutos, Deus agia nas minhas raízes. Aqui a autora fala sobre a fase que ela passou pela esterilidade. E se a gente olhar, eu olho hoje pelas coisas que passei e eu creio que foi isso. Essas fases foram as piores da minha vida, mas foram as melhores. Foi quando eu encontrei o amor de Deus por mim e o cuidado dele, né? E aí, Sara,
por não ter essa maturidade e saber lidar, ela começou a tentar resolver com a própria mão, para sair daquele sentimento de vergonha. Então, por que a gente quer resolver essa esterilidade? Por vergonha, falar, meu Deus, tá faltando algo na minha vida, na vida do outro tá tudo certo e na minha tá faltando, a gente se sente menos que o outro. O segundo fator é impor às outras a nossa dor. Então, às vezes a gente vai falar com uma pessoa sobre a nossa dor e pode ser que a gente fale com a pessoa errada, porque a gente quer amenizar aquela dor e quer pedir ajuda. Então, às vezes você falou com a pessoa errada, como foi o caso de Sara, que ela foi e falou com a escrava dela, Agar, colocou Agar no lugar dela e falou assim: vou te emprestar meu marido para que você engravide e dê filhos para ele no meu lugar. Então ela quis fazer o que tinha que ter sido natural. Ela quis resolver aquela vergonha na vida dela e ela pediu para a pessoa errada, colocou Agar no lugar dela e aí gerou vários transtornos e sofrimento. Então, a gente precisa viver o nosso tempo, viver o nosso propósito, passar por essa fase estéril, entregar o nosso útero a Deus. Ele é o único capaz de abrir sua madre, ele é o único capaz de abrir os caminhos, de tirar todo o impedimento, de te devolver a dignidade, de fazer você prosperar, de fazer sua família restaurar. Ele é o único que consegue preencher esse lugar improdutivo, estéril na sua vida. Agora, a história de Ana já foi diferente. Ela era alguém que não sabia lidar com a vergonha e dor. Por isso, ela correu para quem podia resolver seu problema. Ana chorou sua infertilidade na presença do Senhor. Ana estava cansada de ser humilhada. Ela estava cansada de ser comparada com Penina, que tinha muitos filhos e ela não tinha. Só que ela entregou a sua infertilidade aos pés do Senhor. Ela foi e orou e pediu ao Senhor. Em outras palavras, ela fez a coisa certa no lugar certo. O resultado disso foi uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e a receber a fertilidade. Pois, assim como havia entregado o útero vazio a Deus, mais tarde foi capaz de entregar Samuel nas mãos do pai. Ela soube lidar com a esterilidade e soube lidar com a fertilidade, porque quando ela recebeu a bênção, ela tinha feito esse acordo com o Senhor que ela entregaria ele para Deus e ela fez isso. Ela soube receber a bênção e ela não se apegou àquele fruto. Ela falou: Senhor, eu te entrego, se eu tiver um filho, eu vou te entregar ele. E foi o que ela fez. Ela correu para a presença do Senhor na sua secura e não se deixou dominar pelo orgulho quando seu útero foi tocado por ele. Se aprendermos a lidar com a esterilidade de modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade. Então, muitas pessoas caem assim que recebem a fertilidade, ou porque esquece da promessa, quem cumpriu a promessa. Então, se você está improdutivo em alguma área, se você recebe a bênção, não saia da fonte, não saia do ribeiro, porque às vezes a gente foca ali, né? A gente não queria tanto ser mãe, aí depois a gente só tem olhos pro filho e deixa as outras áreas, família, esposo, trabalho de lado. E às vezes você tá com peso disso aí, você tá sofrendo essa pressão, tipo, agora eu preciso cuidar. Tanto na área financeira, muitas pessoas ficam improdutivas e quando elas conseguem crescer, quando elas conseguem alcançar o que tanto almejam materialmente, se afastam da presença. Então, que a gente não viva isso. Eu creio que vamos ter essa sabedoria de lidar também com a fertilidade, em qualquer área que seja. E aqui fala: quantas pessoas não se perdem no processo de frutificação? Por isso, quando a gente dá os frutos, às vezes a gente estiver fora da fonte, a gente vai se perder. Então, Deus sabe o que faz, então tudo na infertilidade, na fertilidade, temos que estar nele. E o terceiro fator é a incompreensão dos demais. Então, quando a gente está passando pela essa fase infértil, essa fase de
difícil, a gente é comparado com outras pessoas e isso gera dor. Quantas mulheres não conseguem engravidar e passam por essa dor por anos, porque comparado com as que têm filhos, e ela começa a se sentir seca, vazia, infértil, com falta de algo, e aquilo ali gera dor diária, depressão, agonia. Às vezes se sente até que não é amada por Deus, que Deus não ouve as orações, porque isso é a comparação do mundo, né? Todo a gente olha para o lado, então que a gente olhe para cima, a gente olhe para cima, para o Senhor, para não haver essa dor no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Ter galhos, né, sem frutos, machuca, porque quando eu passei por essa fase difícil, eu olhava assim, eu me sentia envergonhada, humilhada, porque depende de mim. Se eu tô nessa fase ruim, eu fiz algo, faltou eu fazer algo, eu começava a me culpar, me comparando com outras pessoas, e isso machucava. Eu não queria ver pessoas, eu não queria encontrar pessoas, porque gerava aquela comparação, aquela frustração na minha vida. O sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia, e isso ferirá você. É o que eu acabei de falar, a fertilidade alheia, a pessoa dando frutos, a pessoa... Se você quer ter filhos, você não quer estar perto de quem tem filhos ou quem está grávida. Se você tem problema financeiro, você não quer estar perto de quem está prosperando. Se você tem uma família destruída, você não quer ficar perto de uma família abençoada. Então a gente começa a sofrer, ser machucado diariamente. Então, Ana foi posicionada pelo Senhor pela fé e compreendeu a infertilidade e que isso era o que fez ela depender do Senhor. Então, eu também, quando passei por essa fase financeira difícil, foi o que me fez depender do Senhor. Porque a gente fala, meu Deus, olha pra mim, me dá uma luz. E aí, ele começa a mover, quando ele sente a verdade no nosso coração, ele começa a mover e a gente entende aquela dependência. E é isso que ele quer nos mostrar. Então, a nossa infertilidade é um presente de Deus. Ele está te chamando. Você está passando por esse deserto, por essa infertilidade. Se alegre, porque você vai achar o caminho e ele está te convidando a isso. Como ele fez com Ana. E ela saiu daquela dor, daquela vergonha. Ele fez com Sara também, mas Sara foi de uma outra forma. Ele pode fazer na nossa vida. É o mesmo Deus de Sara e de Ana, é o nosso Deus. Penina podia ter filhos, mas usava para competir e ferir. Ana, em contrapartida, não usou Samuel para exibir aos outros ou vangloriar, mas entregou ao Senhor. Então, o que você está fazendo com os seus frutos? Se você está nessa fase de frutificar, se você já passou pela infertilidade e hoje você tem seus frutos, o que você está fazendo com isso? Você está usando para exibição, para humilhar as pessoas que estão na esterilidade, ou você está usando isso para glorificar o Senhor? E para finalizar, mulher, nunca se esqueça de que a esterilidade pode ser um presente em sua vida, mesmo que você, por vezes, se sinta sofrendo. Esperar, perseverar são tarefas difíceis, mas é justamente essa temporada estéril que desafia a nossa capacidade de crer e nos revela, se permitirmos ainda mais do caráter do nosso Deus. Permaneça firme. O Senhor não terminou a obra que começou em você. Olha que lindo. O Senhor não terminou a obra que começou em você e em mim. Então, essa fase de infertilidade na sua vida, chegou a hora de você passar pela fertilidade. Chegou a hora de você ser produtivo, de você ver seus frutos. E eu lembro a pior fase minha, né? Até escrevi aqui para que fique marcado. Escrevi um pouquinho aqui. Foi a pior fase da minha vida, mas foi a melhor, porque foi quando eu busquei mais a Deus e no secreto, eu e Ele, porque Ele é o único que sabe das nossas raízes, porque Ele é que nos criou. Ele é o único que pode mover nossas raízes, nossas infertilidades, porque Ele sabe todas as coisas antes mesmo da gente estar no útero da nossa mãe.
Então vamos voltar para a origem, para a fonte, para a videira. E vamos buscar a solução em Deus, no Senhor, como Ana. Vamos ter essa maturidade e sair dessa esterilidade, qual área que seja aí da sua vida. E eu te espero amanhã. Se você gostou, curtiu, comenta aqui embaixo o que Deus falou no seu coração. E se você foi tocada pelo Espírito Santo, deixa aqui nos comentários para que eu saiba, que eu gosto de saber o que está sendo movido pelo Senhor no nosso meio. Isso vai me ajudar muito. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e te espero amanhã pro nosso dia 4. A palavra nos encontra. Até amanhã. Tchau!